A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu já voltei, olha aqui em cima, Flor. Meus irmãos, hoje a minha tarefa não é uma tarefa fácil, porque eu vou introduzir um novo tema, uma nova pegada. E introduzir o Francisco é um negócio, é uma tarefa difícil para mim. E nós conversamos sobre o que seria uma caminhada gostosa, um aprendizado. Eu sei que o tema que nós vamos dar aqui é conhecido dos irmãos. Não é exatamente o tema, mas é uma caminhada com vários temas, mas na verdade nós vamos iniciar um percurso que tem a ver com as parábolas de Jesus. Eu não me recordo a quantidade de parábolas. 12 parábolas de Jesus. Tem mais, mas a gente vai se ater a 12 parábolas de Jesus. Eu até estava pensando, Francisco, de presentear no final das 12 um irmão, uma irmã que tenha estado as 12 parábolas aqui. Não é para forçar a barra, não. Mas assim, seria um prêmio, né? Aí se tiver todo mundo, a gente sorteia um ou dois da multidão, né? Isso. Os que não faltarem. É forçar a barra, né? Mas é um incentivo. Vamos olhar pelo lado do incentivo, né? Bom, mas isso é secundário, irmãos. Então, como eu estava dizendo, introduzir, talvez seja chover no molhado, porque nós vamos falar sobre parábolas. Hoje, não vamos falar sobre uma determinada parábola, mas eu queria deixar com os irmãos um pouco de compreensão a respeito das parábolas, não é? E se eu perguntasse para vocês, não é? O que é uma parábola? O que vocês me diriam? É uma maneira fácil de contar uma história que todo mundo entende. Então, parábola é uma história? Quem quer acrescentar ou retirar o que a tia Arlete falou? É uma ilustração que contém um princípio, uma verdade, talvez até uma verdade central, mas a parábola, existem parábolas que têm mais de uma verdade, de onde a gente pode tirar, não é? Princípios, verdades, ensinamentos. Mas é interessante é uma comparação que Jesus fazia dentro de um assunto para trazer a compreensão para os seus ouvintes, né? Tá certo. Mais alguém quer acrescentar? Sim.
Tá certo. A introdução está feita, Francisco. Tá certo? Mas é isso mesmo. Nós poderíamos chamar isso de didática usada por Jesus. É um método, uma maneira, uma forma de fazer com que os ouvintes compreendessem o que ele queria dizer, ou o que ele queria ensinar. Então Jesus foi chamado de mestre, não foi à toa não, né? A maneira com a qual ele lidava com os seus ouvintes, e os seus ouvintes, irmãos, reparem bem, eram pessoas pobres, enfermas, eram líderes religiosos, era gente estrangeira, homens, mulheres, crianças, não é? Líderes políticos, líderes religiosos. Então, olha que, não é? Hoje um professor, por exemplo, cuida de crianças de quanto, Mary? De sua classe lá? 6 anos. Então, todo mundo lá tem 6 anos. Então, a maneira que a Mary vai lidar com isso é trazendo um material e uma explicação que atinja a compreensão daquela faixa etária. Mesmo assim, a mesma linguagem. E facilitação da compreensão também. Fala, Zé. Sim, e mesmo assim, Zé, em algumas ocasiões os seus discípulos não entenderam, tiveram que chegar em casa e falar: Senhor, explica esse negócio direito que eu não entendi nada. Imagino Pedro, né, falando assim. Mas, então, falar a um público de 6 anos traz as suas dificuldades também, porque cada criança de 6 anos pode ter um nível de compreensão, uma capacidade de entender maior ou menor. Então, lidar com, não é, uma faixa já não é fácil. Agora, Jesus passava por todos os lugares e às vezes ele queria transmitir uma verdade para uma multidão, às vezes para um pequeno grupo, às vezes a parábola era direcionada só aos discípulos, né? E assim por diante. Então, irmãos, nessa introdução eu vou citar algumas coisas aqui que vocês já sabem, mas é para fixar mesmo na nossa mente, no nosso entendimento. Então, foi falado aí, né, o que é uma parábola. Eu acrescentaria, por exemplo, fazendo uma lista aqui, uma retrospectiva: história. Jesus usava história, e há quem diga que Jesus também usou de história. Há uma diferença, né, entre história e história. Qual é a diferença? Com H é verdadeiro, é fato. E história pode ser um conto, né, uma fábula, pode ser uma outra coisa. Jesus, então, usava de ilustrações, comparações. Quando ele diz assim: o reino de Deus é semelhante. Então ele vinha com uma comparação, né? Um exemplo comparativo. E
o que eu percebo também é que Jesus usou em algumas ocasiões como que enigmas, charada, que era um costume dos rabinos, inclusive, né, dos mestres da época também. Eu me lembro, não é o caso de um mestre, mas aconteceu com Sansão. Sansão, ele propôs um enigma, uma charada para um grupo de pessoas. Vocês se lembram desse enigma? O mel, eu não vou me lembrar agora, mas ele propôs do forte saiu doçura, e o resto você não lembra. Eu não lembro nem do início, quanto mais do resto, mas eu lembrei do enigma. Do forte saiu doçura. Poxa vida, hein? Falhou aí. Mas ele propôs isso e disse: se vocês descobrirem o que significa isso, eu falo de onde vem a minha força. Era uma coisa assim, não é? Oi? Não, sim. Não. Então, mas a história do leão, eles tiveram que descobrir, porque do forte saiu mel. No fundo, o que ele quis dizer é o seguinte: num cadáver de um leão, parece que tinha um leão morto lá. Isso. Quando encontraram o leão morto, acharam um favo de mel dentro do leão, na ossada dele, não é? Mas ninguém descobriu. E ele propôs outros enigmas também. Então Jesus usava desses recursos para fazer os seus ouvintes pensarem, analisarem e reagirem. Não é só uma comparação, uma ilustração, bonita essa... Não, sempre Jesus tinha um objetivo quando ele contava uma parábola, não é? Se alguém achou o texto aí, Juízes 14:14, como é que é o texto completo? Isso, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Esse é o enigma, não é? Então, irmãos, isso é interessante, porque parábola não era para fazer o pessoal dormir, como uma historinha que a gente conta para nossa netinha, para os nossos filhos. Não. Embora muitos livrinhos usados pelos pais são recursos muito interessantes, não é só para fazer dormir, é para fazer com que a criança raciocine. Por isso que os entendidos dizem que a leitura desde criança, não é, faz com que o desenvolvimento dessa criança seja uma coisa muito diferente. Ela vai ter uma visão mais racional, mais abrangente do mundo, ela vai ser mais esperta na hora de decidir as coisas, ela vai pensar por si mesma, vai chegar a certas conclusões sozinhas, não é? Quem é professora sabe disso, quem é professor sabe disso, não é? Então Jesus optou, eu diria, ou escolheu este método de ensino, a contação de parábolas, não é? Então, Marcos capítulo 4, versículo 33, eu gostaria que alguém lesse.
Marcos 4:33. Ó, é um versículo, é uma deixa, né? Repete, Vera, por favor. Então, me parece que é uma coisa que Jesus, ele fez de caso pensado. Ele contava as parábolas segundo o que podiam compreender. Tem uma outra tradução? Quer ler? Isso. Então tinha coisas que Jesus reservava para os seus discípulos, né? Marcelo. Ó, então Jesus era sensível, Jesus tinha uma percepção, ele percebia o nível de compreensão e ele usava deste artifício, ele falava no nível dos seus ouvintes, não é? Às vezes com ironia, às vezes para trazer um ensinamento urgente, não é? Mas ele também usou as parábolas para confrontar os líderes religiosos que o perseguiam. Muitos achavam que Jesus não sabia de nada, que Jesus era um rabino qualquer. Por outro lado, o povo que ouvia Jesus ficava boquiaberto, e mesmo contando parábolas, o povo dizia assim, ó, a maneira como ele fala, a doutrina que ele traz completamente diferente dos outros, porque o seu ensino ele vem junto com autoridade. Então não é historinha para boi dormir, era ensino para educar, para fazer pensar, refletir, para refutar, não é? Para confrontar e para trazer. Há quem diga que as parábolas, assim, elas têm a ver com um conteúdo que ensinava, por exemplo, sabedoria. Jesus contou algumas parábolas que têm a ver com sabedoria espiritual e sabedoria também humana, não é? Várias vezes Jesus contou parábolas que tinham a ver com o cotidiano da época. Jesus falou sobre, vamos lembrar algumas aqui? Jesus falou sobre ovelhas, Jesus falou sobre agricultura, o que mais? Oi? Construção, sobre a prudência, sobre sementes, sobre lavrador, sobre o cultivo de uvas. Mas por trás desses exemplos, aí vinha uma lição. Isso vai depender muito do grupo, vai depender da época e vai depender do lugar também. O Francisco vai nos ajudar aqui, trazendo a interpretação de muitas parábolas, mas, por exemplo, se formos dividir, por exemplo, em 3 partes, Jesus, uma parte do seu ministério foi onde ele morava, que era a região da Galileia. Ali, irmãos, convivia um grupo com uma característica.
Galileu era alguém não muito bem visto por muita gente do próprio povo. Entre nós também tem isso até hoje. Não tem? Eu sei que tal pessoa veio de um lugar. Tinha que ser. Né? Uma segunda parte, Jesus desce um pouco. A Galileia está aqui em cima. Aí Jesus vem para a Judéia. Ali era um outro nível, né? Intelectual, econômico, social. Então Jesus contou certas parábolas na Judéia. E por fim, Jesus desce para Jerusalém, já no final do seu ministério. E ali ele conta parábolas também, não é? Em Jerusalém, completamente diferente da Galileia, onde ficava Nazaré. Até quando alguém pergunta assim, mas pode vir, um dos discípulos, pode vir alguma coisa boa? Da onde? De Nazaré ou da Galileia? De Nazaré, que ficava lá em cima. Então, Jesus teve que enfrentar essa questão até do preconceito, não é? A maneira como eles se comportavam nessas 3 regiões, por exemplo, né? A linguagem. Em Jerusalém, muitos estrangeiros, era um povo mais, diria assim, mais culto, não é? Ali ficava o centro da adoração dos judeus. Então e bem ali, se não me falha a memória, Jesus conta a parábola do samaritano, em Jerusalém. Vocês lembram da passagem, né? Que um homem vinha, de onde? Acho que não vinha de Samaria não, hein? Eu acho que é Jericó. Jesus conta isso, vinha um camarada de Jericó, depois confirma para mim aí, por favor. E aí ele foi assaltado e foi abandonado lá, foi maltratado. E aí passa quem? Qual o primeiro que Jesus disse que passou ali? Um sacerdote. Falou em sacerdote. Onde que os sacerdotes faziam seu serviço a Deus? No templo, que ficava em Jerusalém. Então, essa linguagem de Jesus tem a ver com aquele contexto ali. Passou, então, um sacerdote, e quando viu, passou do outro lado, passou de largo. Vem um levita. O levita quem que é? É um tipo de ajudante do sacerdote. Mesma coisa, passa ali, sai fora. E de repente vem um samaritano, alguém odiado pelos judeus. E Jesus então fala, e esse samaritano tratou aquele camarada maltratado, não é? De uma maneira que nenhum religioso da mais alta patente do templo agiu. O que vocês acham? Quem foi o próximo daquele que estava caído lá? Aí alguém da multidão, eu acho que era um religioso. Jesus faz essa pergunta: quem foi o próximo daquele judiado lá? Aí respondem para Jesus: o que agiu com misericórdia. Aí Jesus disse assim: então, vai e faça o mesmo. Então, irmãos, as parábolas que Jesus conta nos faz refletir sobre determinado assunto. O Zé lembrou da prudência. Jesus contou uma parábola de prudência, não é? Nós vemos, por exemplo, as 10 virgens, não é? Aquele juiz, Jesus conta. Nós não sabemos se é fato, se é história ou se é história,
mas numa cidade tinha uma viúva, e ela sempre ficava lá na porta da casa do juiz, batendo lá para ser atendida, e o juiz, nada, não é? Até que um dia, o juiz resolveu atendê-la, para ela não encher mais a sua paciência. É com essa conotação mesmo. Então Jesus provocava. Então, isso, irmãos, tudo trazia uma certa sabedoria. Então as parábolas, elas são uma ótima metodologia para o ensino de sabedoria para a vida, não é? Também a parábola, ela era um recurso didático para questões morais. Às vezes, Jesus contava uma parábola para identificar uma situação muito estranha. Por exemplo, tinha a lei de Moisés, mas também tinha entre eles um material que era usado principalmente pelos religiosos, paralelo à lei, que era a interpretação dos rabinos sobre a lei. Então, uma vez pegaram os discípulos de Jesus, lá pegando milho e comendo sem lavar as mãos. Não é isso? Criticaram. Como é que pode os teus discípulos comer? Aí Jesus fala o quê? Nós precisamos estudar as parábolas, viu? O silêncio revela. Oi? O que entra, exatamente. Não é o que entra que contamina o homem, mas o que sai. Foi nessa ocasião que eu acho que foi Pedro, ou um dos discípulos, perguntaram: Senhor, o Senhor falou sobre aquilo que contamina, nós não entendemos nada. Explica para nós essa parábola. Aí Jesus disse: aquilo que vocês comem vai para o esgoto, mas aquilo que sai da boca, que vem do coração, é isso que contamina o homem. O que Jesus quis dizer com isso, né? É um confronto. Vocês ficam muito nessa questão da aparência, essa higiene santa de vocês, mas vocês não olham o principal. É a sujeira, a contaminação que vem do coração. A boca fala do que o coração está cheio, não é? Então, irmãos, a parábola era usada então para ensinar sabedoria, era também para esclarecer algumas questões morais, não é? E também, e acho que principalmente as parábolas, se não todas, acredito que todas, Jesus não contou nenhuma parábola por contar. Todas tinham um objetivo, não é, de atingir o coração, para que os seus ouvintes fossem despertados para a questão espiritual. Então, as parábolas foram usadas para tocar nesse tema da espiritualidade, essa relação do homem sem Deus, de Deus que busca o homem, não é? Então, às vezes nós estamos lendo a Bíblia, a gente passa numa parábola e não dá muita atenção para ela. Acredito que esse tempo que a gente vai passar aqui vai abrir o nosso entendimento, e a gente vai poder desfrutar das maravilhas escondidas aí nessas parábolas, não é? São pedras preciosas de Jesus para nós, né? E acredito que, se houver um interesse da nossa parte,
nós cresceremos espiritualmente, porque a maioria de nós, irmãos, eu posso me arriscar a dizer isso aqui, mas a maioria de nós não compreende metade das parábolas que estão na Bíblia. Né? Então, Jesus, o que dá a impressão, a parábola é tão curiosa, que às vezes nós vemos detalhes. É duro não entrar em algumas, viu, Francisco? Mas, por exemplo, eu gosto muito dessa parábola. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que colocou um pouco de fermento em 3 medidas de farinha. Ponto final. E aí? O que vocês acham? Qual o significado dessa parábola? É da gente ficar, Edson, de cabelo em pé. Você não tem esse problema, Edson, não é? Olha só, irmãos, não há nenhuma explicação de Jesus nessa parábola. Pode reparar. E a gente vai aprender, nós precisamos tomar muito cuidado em interpretar certas parábolas, se a gente não tiver um apoio da própria Escritura. Outros textos, precisamos comparar, não é? Tomar cuidado com uma definição. Não, Jesus quis dizer isso aqui. Às vezes, a gente tenta trazer uma explicação para essa parábola, mas isso não significa que é a verdade que Jesus quis passar. Eu, por exemplo, já preguei uma vez sobre essa parábola. Olha só a conclusão que eu cheguei. Bom, Jesus está dizendo, na parábola a gente tem que entrar na cena. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que pegou 3 medidas de farinha e colocou fermento nela. Ponto. O perigo está assim, ó, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Uma padeira, né? É uma padeira. Me parece que essa mulher só foi dado como uma ilustração. É semelhante a uma mulher que pegou a farinha e jogou fermento. Oi? Então, aí a gente tem a tendência de buscar uma resposta, né? Por exemplo, o reino de Deus, ele é semelhante a uma coisa quieta. Não tem estardalhaço. É uma manifestação poderosa de Deus, olha, representada no fermento, que faz com que aquela massa seja, né, levedada, ela cresça. Então, o reino de Deus é semelhante a um crescimento invisível, praticamente, silencioso. É um caminho, né? É um caminho. Agora, por outro lado, nós vemos que a figura do fermento na Bíblia, quase sempre, se não sempre, ela é tida como um exemplo negativo de impureza, por exemplo. Não é? Na Páscoa judaica, havia na Páscoa ali,
a lei dizia: tira todo o fermento, por 7 dias não vão comer nem beber nada levedado, por causa do fermento. Não é só o fermento que põe no pão, às vezes a fermentação, por exemplo, da uva. Não podia, na Páscoa, tomar vinho fermentado, por exemplo, né? O suco fermentado. Então, era para tirar todo o fermento. O apóstolo Paulo diz que a nossa festa pascal, ela deve ser uma festa comemorada sem fermento. Está lá em Coríntios, não é? Então, é muito perigoso a gente trazer uma explicação rápida assim. Então, mesmo pensando nisso, né, o reino de Deus é alguma coisa baseado nessa parábola, silenciosa, ou seja, o Espírito Santo trabalhando no coração silenciosamente, sem estardalhaço. Aliás, o ministério de Jesus sempre foi assim também, silenciosamente. Às vezes ele não falava nada, às vezes ele saía fora, ficava orando lá com o Pai, não é? Às vezes ele se afastava, e quando quiseram proclamá-lo como rei, ele disse: não fala nada, não espalha, que é o que tem acontecido hoje, o contrário, né? Hoje todo mundo fica maior estardalhaço, fazendo propaganda disso, daquilo, da igreja, do líder, etc e tal, e Jesus na dele, para lá e para cá, de mansinho. Mas aí vem uma pergunta: será que é isso mesmo o significado dessa parábola, Francisco? Você vai trazer o significado dessa parábola para a gente ou não? Vai, né? Irmãos, a minha função hoje aqui é introduzir e deixar algumas perguntas na nossa... Será que o que estamos entendendo realmente é o significado verdadeiro? Não é? Então, mais uma coisa que a gente aprende: as parábolas foram uma maneira de Jesus falar sobre sabedoria, falar sobre questões morais, falar sobre questões espirituais, trazendo verdades eternas, né, para os seus ouvintes. Alguma coisa a acrescentar, Francisco? Está certo? Sim. As parábolas, elas eram curiosas também, no sentido de provocar, às vezes, ou de flagrar um grupo, não é? Então, era comum, por exemplo, Jesus passando ali, ele via os religiosos para lá e para cá, principalmente os fariseus, que eram muito bem vestidos, não é? E eles passavam para lá, para cá, eram muito respeitados e eram profundos conhecedores da lei. E Jesus observava esses camaradas para lá e para cá, e Jesus observava a sua maneira de agir. Chegou ao ponto de Jesus se referir a eles como um sepulcro caiado. Não é uma parábola, mas é um flagrante. Por fora, bela viola, não é isso? Por dentro, Jesus fala, né, ossos, né? Túmulos caiados. O que é um túmulo caiado, irmãos? É um túmulo pintadinho, né? Passaram cal no túmulo, tá bonitinho e tal, mas aí quem vê lá dentro, o que tem lá dentro? Ossos, churume,
Churume. Deixa eu abrir um parênteses aqui, agora me lembrei. Nosso cemitério aqui em Poá, há um tempo atrás, era mais vazio, é claro, né? E determinada época do ano, nós pegávamos muito içá. Tem gente que tem nojo, né, Ivê? Aquele içá. Vocês lembram do içá? É aquela formigona do traseiro grande, não é? Quem nunca comeu, por favor, quem nunca comeu içá? Não. Tem gente que nem sabe o que é isso. Né? Tem asa. A tanajura. A tanajura. Irmãos, que delícia é aquilo lá. A gente corta a parte da frente, tem a cabeça, o tórax da tanajura e fica o traseirinho dela. O traseiro. Isso, né? Aí, irmãos, não tinha tantas casas aqui para cima, e com o passar do tempo, a gente ficou sabendo que a maioria das tanajuras vinham do cemitério. Por quê? Elas funcionam como uma formiga mesmo, né? Entram, fazem suas casas lá, vem o cupinzeiro, e há uma época do ano em que chove, a terra esquenta, aí é o ambiente propício para a proliferação da tanajura. E aquilo, irmãos, era uma diversão na nossa infância. A gente pegava galho de árvore, com umas folhas assim, não sobrava um, e a gente levava aquilo para casa. E a mãe então preparava aquela frigideirinha, aquele óleo, cebolinha, cebola, uma pimentinha do reino, e jogava aquele meio quilo a bundinha da tanajura, né? E aí virava aquela fritaia, e a gente comia com gosto, irmãos. Que delícia! Ó, eu não morri. Quem comeu está vivo, ninguém morreu. De nós aqui ninguém morreu. Então, eu fico imaginando, não é? Se Jesus estivesse o quê? Cadê? Ah, tá lá, né? É uma delícia. De verdade, irmãos, não era ruim não. É que tem gente que não comeu porque ou não sabia ou tinha nojo. Mas toda aquela coisinha que tem dentro daquela bolinha seca. Quando frita, seca. Aí vem aquele temperinho da mãe, crocante. Depois é escovar o dente e ir para a escola, né? Uma delícia. Eu fico imaginando Jesus passando no cemitério, porque as parábolas funcionam meio assim, né? E vendo alguma coisa acontecendo, um fenômeno da natureza, por exemplo, acontecendo. Dependendo da situação, Jesus contava uma parábola. Ou Jesus se manifestava poderosamente. A parábola da figueira seca, não é parábola. Vocês lembram da figueira seca? Não é? Acredito que foi uma direção de Deus, aquela manifestação de Jesus que amaldiçoa a figueira. Num dia ele passa, procura figos, não vê, nem era a época de figo. E ele amaldiçoa a figueira. No dia seguinte, ele e os discípulos passaram pelo mesmo lugar. E os discípulos falaram: nossa, a figueira está seca.
Aí Jesus então ministra aos discípulos, né, falando sobre fé, por exemplo, né? Se vocês tiverem fé do tamanho ou como um grão de mostarda, né, vocês poderão transportar. Então isso a gente precisa estudar. O que Jesus está querendo dizer com isso, né? Será que é isso mesmo? Se você tiver fé, você pode orar para Deus e transportar um monte, trazer o pão de açúcar para o estado de São Paulo. Será que é isso que Jesus quis dizer? Né, o pico da neblina, vamos trazer aqui para a Baixada Santista. Ia dar uma confusão lascada, né? Os crentes do norte orando para os montes aqui e para lá. Será que é isso que Jesus não é isso? Ia dar empate, né? Tem um ditado que diz assim, que se macumba funcionasse, o campeonato baiano terminaria empatado, porque né, todo mundo fazendo uma macumbazinha para o seu time ganhar, ninguém ganharia, seria só empate. Às vezes tem acontecido isso no meio do povo de Deus, gente orando contra. Às vezes Deus está permitindo um tempo de angústia, um deserto, a linguagem dos crentes, né? Está passando por um vale sem águas, um deserto, está na moinha de Deus. Às vezes o próprio Deus permite isso, e aí vem o fulano lá que sabe de tudo, que é cheio de fé, e ora: Senhor, está repreendido. Aquilo que o Senhor permitiu, o profeta vai lá e repreende o que o Senhor falou para acontecer. Então isso traz uma certa confusão. Então com as parábolas, eu diria que isso acontece também. Se nós não interpretarmos bem uma parábola, ou pelo menos chegarmos perto do significado dela, né, o mais próximo possível, a gente corre o risco de crer em coisas que não existem, que não foram ensinadas. Daí a necessidade da gente se aprofundar, irmãos, no conhecimento das parábolas. Elas foram usadas também, por exemplo, para surpreender, não é? Você está contando uma historinha e de repente, no meio daquela história tem um lance ali que pega todo mundo de surpresa. Jesus contou uma parábola assim: tinha um credor, aliás a parábola é sobre o perdão. Tinha um credor e 2 devedores. Quem não conhece a parábola? Um devedor devia 500 dinheiros para o credor. O credor foi cobrar e ele disse: não tenho como pagar, não tenho como pagar. O credor perdoou os 500. Aí vem o lance que surpreende a todo mundo. Esse credor perdoado de 500 dinheiros encontrou com um camarada, quer dizer, não é, são 2 devedores e um credor, né? Mas esse que foi perdoado encontrou alguém que devia 50 dinheiros para ele. E ele chegou cobrando e falou: me dá os 50 aí que você me deve. Ele falou: mas eu não tenho como pagar. Não tenho como pagar. Ele falou: não, então vamos pegar o seu filho, acho que a sua esposa também, seu filho, e vocês vão ficar presos até me pagar. Vocês têm que me pagar. Aí vem a surpresa da parábola. O primeiro credor ficou sabendo que a quem ele perdoou
não perdoou o que devia 10% da dívida dele. Olha que coisa, irmãos. Vem a surpresa. Então, essa maneira de Jesus contar as suas parábolas era surpreendente. O que o primeiro credor fez? Mandou chamar o devedor dos 500 e disse o seguinte: eu perdoei, mas já que você não perdoou, então você vai ser preso e você não vai sair da cadeia até que me pague o último ceitil, não é? O último centavo. O que será que Jesus quis dizer com isso? Então nós temos uma ou duas lições, não é? Se Ele nos perdoou e a nossa dívida era grande, por que nós não podemos perdoar quem nos deve pouco? Depois vem uma outra lição: se vocês não perdoarem, o Pai também não perdoará vocês. Aí vem um ensinamento duro, mas tinha que ser assim. Às vezes é só assim. É só assim que a pessoa desperta. Mas Jesus várias vezes contou parábolas com esta surpreendência. No meio da sua história, parece que não vai acontecer nada. Jesus dá uma invertida e traz uma lição muito prática para os seus ouvintes. E Jesus usava parábola porque uma ou outra parábola de Jesus era um pouco mais extensa, mas era uma parábola que podia ser contada em 2 ou 3 minutos. Se a gente for fizer uma leitura de algumas parábolas, por exemplo, do Lucas 15, o filho pródigo, né? Se a gente for ler ali, 2 ou 3 minutos de parábola. Mas a maioria eram parábolas mais curtas. Por quê? Porque é de fácil memorização. Jesus sabia das coisas. Hoje a gente gasta 40, 50 minutos para trazer uma ou duas aplicações ao texto. Jesus tirava isso de letra, contava uma parábola, 2 parábolas. Pessoal, Deus abençoe, vamos cada um para sua casa. Nós não. Quem sabe depois dessas parábolas, menino, a gente prega menos, né? E vive mais, né? Aplica mais. Tá certo, irmãos? Deixa eu ver o que mais que a gente poderia... Sim, as parábolas ocultavam, às vezes, os ensinos de Jesus aos não convertidos, por exemplo. Tinha parábola que Jesus contava e os seus ouvintes não entendiam nada. Não os discípulos, mas os seus ouvintes. Parece que Jesus ocultava a interpretação daquela parábola. E isso tem a ver um pouco com a profecia, se não me falha a memória, de Isaías, que dizia que haveria um tempo em que as pessoas ouviriam, mas não compreenderiam, veriam, mas não enxergariam o que Deus estava fazendo, realizando. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso também, não é? Lá em Romanos, capítulo 9, 10, que eles sabem, por exemplo, que Jesus veio, que Jesus morreu, que Deus se manifestou na pessoa de Jesus e tal, mas não deram crédito. Escutaram, mas não ouviram. Viram, mas não creram, né? Então, às vezes Jesus contava
para que não fosse compreendido mesmo, de caso pensado. E outras vezes, as parábolas esclareciam o ensino de Jesus a todos, todos compreendiam. Então, vai depender muito do público que estava ouvindo Jesus, do contexto, né, da situação ali, né, em que ocasião certas parábolas foram ditas para a compreensão de todos, né? Irmãos, eu estou conseguindo expressar para vocês a importância da gente estudar as parábolas. Estou chovendo no molhado assim, porque, né, se essa introdução não servir para isso, eu falhei no meu propósito aqui, não é? Então, eu e vocês, eu gostaria que todos nós criássemos em nós, sabe aquela palavra de domingo, desenvolvei a vossa salvação? Tem a ver com uma disposição interior de conhecer a palavra de Deus, o que Deus está querendo nos mostrar ali, o que Jesus falou de mais importante, se aquilo tem a ver com o meu dia a dia, se eu estou aplicando ou não, se tem a ver comigo, porque algumas parábolas, às vezes não tinham a ver com os discípulos, tinha a ver com os líderes religiosos. Algumas parábolas não tinham a ver com o futuro, tinha a ver com o presente, não é? Algumas parábolas não tinham a ver com a minha família, tinha a ver com a família do outro. Algumas parábolas não foram dirigidas para estrangeiros, mas para os de casa. Eu acho que se a gente desejar isso, o Senhor vai nos acrescentar muitas coisas boas. Bom, já terminando, o que nós vamos propor aqui, irmãos, é mais ou menos assim. Primeira coisa, eu pediria que os irmãos, que nós todos, ao virmos para estudar uma parábola, a gente orasse na semana, antes de vir para cá: Senhor, eu quero aprender a Tua palavra, eu preciso aprender, abre os meus olhos, o meu entendimento, para que eu consiga compreender espiritualmente aquela parábola. Então, porque senão, irmãos, fica uma coisa só no intelecto. Isso não é interessante. Isso só no intelecto não é para sempre. Mas quando a gente ora, a gente busca, a gente tem sede, fome, não é? Foi acho que Moisés, está lá num texto de Moisés, falando com Deus, Deus com ele: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Então, nós precisamos provocar em nós mesmos, essa é a nossa parte, essa fome, essa sede da gente aprender. Então, em primeiro lugar, devemos orar. Em segundo lugar, na interpretação das parábolas, nós devemos conhecer os textos bíblicos. Seria tão bom se a gente tivesse lição de casa, viu, Minguinho? Né? Vamos propor isso aí para os irmãos. Eu também entro no meio aqui, ler certos textos, né? Depois de explicar a parábola, reforçar com outros textos, não é? Então, precisamos conhecer mais os textos bíblicos. Essa curiosidade também pelo contexto da época, não é? E segundo a cultura da época, não é? Às vezes Jesus contava uma parábola
segundo a cultura, o contexto. A parábola dos trabalhadores maus, por exemplo, não é? Tem a ver com um costume da época. Aqueles que plantavam, os trabalhadores que plantavam, cuidavam da vinha, da videira, né, das videiras, eles tinham, por exemplo, era arrendado para eles. Eles iam lá, cuidavam, plantavam, cultivavam. Se durante 3 anos, por exemplo, o dono ou o enviado do dono não aparecesse, eles podiam reivindicar a colheita para eles, toda a colheita para eles, e de repente até requerer a propriedade da vinha. Era como um abandono. Então, certas parábolas têm a ver com esse contexto cultural, histórico, não é? E Jesus conta essa parábola aí do lavrador, dos lavradores maus, cultivaram, e ele mandou então um dos servos, antes dos 3 anos, mandou os seus servos lá. Os caras foram maltratados e voltaram. Ele mandou outros servos, os servos foram maltratados e voltaram dizendo: olha, os caras não querem acordo, não deixam a gente falar nada, e tomaram posse lá. Até que, finalmente, o dono da vinha manda o seu próprio filho. Manda o seu próprio filho lá para tratar. Ou seja, o herdeiro, não é? Chega lá, o que fazem com o filho? Matam o filho, não é? Então aí o final da parábola a gente vai aprender depois. O que será que Jesus quis dizer com isso? Não é? E finalmente, irmãos, nós precisamos aprender sobre, assim, essa questão da linguagem de Jesus. Quando Jesus contava uma parábola, eu fico imaginando assim a expectativa dos seus ouvintes, né? O que ele quis dizer com isso? E assim, essa coisa do prestar atenção no que Jesus está falando, e se aquilo passa por mim, não é? Sim, está cheio de parábolas, né, Bartão? Que a gente vai estar aprendendo. Eu fiquei imaginando, irmãos, aquela mulher que entrou no recinto onde só os homens estavam, e chegou por trás de Jesus, e chorando, molhando os pés de Jesus, ungiu Jesus, enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. E o dono, não sei se era o Simão, um tal de Simão, diz o seguinte: se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher aí. Eu estou na sala, estou vendo a cena, eu sou um convidado. O Simão convidou, e de repente eu vejo lá uma mulher por trás de Jesus, tal. Aí tinha os discípulos e tinha os religiosos, os fariseus estavam ali também. Quando eles olham aquela mulher, aí já acontece o preconceito, a discriminação, não é? Etc. E Simão vem com esse comentário: se ele soubesse quem é essa mulher. Aí Jesus, ali, conta uma parábola, né? Conta uma parábola. E o final, aliás, não conta uma parábola, exatamente, mas é como se fosse, ele diz: Simão, eu entrei aqui e você não
me ofereceu água para lavar meus pés, você não me ofereceu um sabonete para lavar o rosto, um creminho para eu passar no cabelo, você não me beijou, que era um costume. E essa mulher, desde que ela entrou, não para de fazer isso. Né? Aí ele conta se não me falha a memória, uma parábola, e termina dizendo assim: a quem mais foi perdoado, mais ama. Ou seja, aquele que entendeu que foi perdoado muito, muito ama. E aquele que entendeu que a sua dívida era pequena, pouco ama. Não é? O que será que Jesus quis dizer com isso? Não é? Às vezes é pura religiosidade mesmo que estava naquele ambiente ali. A aparência, o status, não é? A posição diante da sociedade, a influência dentro do templo, a amizade com os governantes. Aí Jesus põe tudo isso por terra e ressalta a atitude daquela mulher. Em outra ocasião, Jesus falou sobre a mulher que fez aquele gesto, né? Parece até uma correspondência de uma parábola. E aquela mulher unge e Jesus repreende dizendo assim, ó, não pega pesado não. O que essa mulher fez para mim, ela fez isso, né, para minha morte. Mas o que ela fez nunca será esquecido. Então, certos detalhes, eu acho que atiçavam, se eu posso dizer assim, a curiosidade de Jesus. Ou ele vinha com um ensinamento pronto, ou ele vinha com uma certa ironia, um questionamento, mas geralmente ele vinha contando uma parábola. Então a gente vai aprender bastante, irmãos. Eu acredito que Deus nos dê graça nesse período. E a história do livro é verdade. Quem vier, quem marcar ponto de quarta-feira nesses 12 encontros aqui, poderá receber um prêmio aí, um bom livro. Tá certo, irmãos? Era isso, a minha introdução é essa, Francisco. Eu espero ter, de alguma maneira, não atrapalhado, né? Mas é um desafio, irmãos. Conhecer Jesus por meio das parábolas é um bom exercício. Vamos ficar em pé?